Seja bem-vindo a mais um episódio do No Friction, o podcast da Invenze. Eu estou aqui hoje com o Rogério Corradini, que é o diretor para a América Latina da HID. Rogério, brigadão por estar aqui. A gente já é parceiro, já se conhece há muito tempo e agora estamos juntos aqui divulgando também conhecimento. A gente deve ter algumas décadas aqui somadas de experiência nesse mundo de controle de acesso, né? Legal, André. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer, né, realmente fazer parte desse projeto. Eu acho que a gente precisa na nossa indústria de iniciativas como essa, inovadoras, que busquem modernizar um pouco a comunicação, a forma como a gente comunica ao mercado de segurança. E sem dúvida nenhuma, acho que são algumas décadas para dizer o mínimo, né? Eu ainda não tenho a barba branca. Pois é. Quando eu comecei nessa indústria, eu tinha cabelo e não tinha barba branca. Então, já mudou bastante. São 25 anos, mais de 25 anos, na verdade, nesse mercado de controle de acesso, dedicado a essa indústria. Um Deus que eu amo, aprendi a amar, enfim, nunca... Ninguém nasce e quando é pequeno pergunta: o que você vai fazer quando crescer? Vou trabalhar com controle de acesso. Ninguém pensa isso, não é sonho de ninguém, mas realmente é uma indústria intrigante, está passando por grandes transformações e acho que realmente é um projeto interessante que a gente tem que incentivar. Obrigado mais uma vez pelo convite. Não, legal. E aí, pegando o seu gancho aí da transformação, eu acho que esse é um ponto importante que tem norteado a nossa relação. Então a gente, de novo, se conhece há bastante tempo e a gente foi acompanhando, e a gente está há muito tempo no mercado e foi acompanhando as mudanças que foram acontecendo no mundo do controle de acesso. E o Brasil ainda tem uns plus, né? Que a nossa cultura aqui de controle de acesso ela é bem diferente do resto do mundo até. Então, muito dos produtos que hoje existem no mercado, já há muito tempo, eles foram feitos para o mercado global, e a gente é um pouquinho diferente, então isso ainda agrega mais uma camada de desafios aqui para a gente. E aí, assim, que a gente estava até falando agora há pouco, né? Antigamente o controle de acesso ele era visto ali como um custo, como uma fechadura mais arrumada ali, um custo de operação do cliente. E a gente observa que nos últimos anos, embora isso ainda esteja caminhando, não é uma transformação que já aconteceu, mas a gente vai vendo que cada vez mais os clientes e os usuários eles vão querendo puxar mais coisa ali desse investimento que é feito no sistema de controle de acesso. Como que você foi vendo isso daí com a sua experiência, essa trajetória aí de 25 anos? Esse é um ponto interessante, porque a gente tem no Brasil acho que uma dicotomia no sentido de que nós temos áreas do controle de acesso que ainda estão muito atrás do que a gente vê em outros lugares. Eu vou citar um exemplo, a própria comunicação SDP, Sim. Esse protocolo que no Brasil agora a gente começa a ver empresas se preocupando com a questão da segurança cibernética e indo atrás de informações. É uma siglinha ainda novidade aqui, né? Coisa que em outros países, Europa, Estados Unidos, já se fala e já se implementa projetos utilizando esse protocolo há muitos anos. E, por outro lado, nós temos áreas que estão bem mais desenvolvidas comparado a outros mercados, né? Um exemplo que é muito clássico para mim é a história da urna da catraca, né? A urna da catraca é um produto brasileiro. Foi desenvolvido por uma necessidade do mercado brasileiro, no sentido que o cartão, para evitar o desperdício ou, o extravio do cartão de radiofrequência, e aí eu estou trazendo já essa análise para um segundo momento do controle de acesso, porque eu cheguei a pegar o código de barras, né? Você falou 25, então o meu é 30. Então a gente pegou o código de barras. A gente não pegou o cartão perfurado. Não, isso não. Então, mas o código de barras a gente pegou. Sim. Então, já com a implementação dos sistemas de radiofrequência para controle de acesso e identificação, tinha essa questão de garantir que o cartão não fosse extraviado. E aí a urna surgiu. Então a gente tem realmente esse desenvolvimento. Outro ponto que eu acho que é o Brasil, e aí eu digo não só o Brasil, mas a América Latina de uma forma geral, é a questão da biometria, a adoção da biometria. Sim. A biometria no Brasil é algo que ganhou e vem ganhando importância ao longo dos anos num ritmo muito diferente de outros países. Quando eu comecei como fabricante de controle de acesso, eu fui por muitos anos um instalador, um usuário, depois um instalador e, em terceiro momento, fabricante.
Isso foi em 2008, já estamos indo para 20 anos. Biometria já era um negócio que todo mundo pedia já. E continua, e eu acho que assim, a gente percebe que enquanto outros países têm uma preocupação com a questão da privacidade, com a questão do dado em si, aqui no Brasil... a gente fica dando o nosso CPF para a cada 5 minutos. Em qualquer lugar. Não, realmente não existe essa preocupação. Por outro lado, existe sim a preocupação no conforto, na praticidade, na conveniência, na utilização do sistema de controle de acesso. Então isso faz com que o Brasil esteja à frente nessa área em específica. E também a questão da indústria nacional. O Brasil é um país diferente de outros países, e aí eu posso falar pela América Latina, onde eu atuo de forma bastante ativa. O Brasil está muito à frente dos outros países da região em termos de indústria nacional. Existe uma indústria nacional de controle de acesso muito sólida, muito firme dentro do mercado brasileiro. Isso é bom, porque faz com que o mercado se desenvolva, mas também traz um desafio para a gente, nós que somos uma empresa global, de adaptar ou tropicalizar soluções para a realidade daqui. A HID, há alguns anos atrás, tomou uma decisão importante e dividiu o mundo em 3 partes, justamente por entender que mercados emergentes, América Latina, o Brasil em específico, tem necessidades específicas daqui que não tem nenhuma conexão ou muito pouca conexão com o mercado norte-americano ou o mercado europeu. Então, a gente deu foco para essas necessidades regionais, para que a gente ganhasse e mantivesse a nossa posição de liderança também nesses mercados, também reafirmando, na verdade, a nossa posição de líder mundial no mercado de identidade segura. É isso que você falou, é exatamente a origem da Invenze. Eu sempre comentei isso, né? A indústria, o brasileiro é criativo, a gente sempre teve uma indústria de software. Se a gente pega, por exemplo, o nosso sistema bancário, de automação bancária, a gente começou a usar cartão de proximidade lá nos Estados Unidos, sei lá, deve ter uns 3 anos que eu comecei a fazer tapping lá. Até pouco tempo você ainda ficava usando tarja magnética. A tarja magnética do cartão de crédito. Meu cunhado lá paga coisa com cheque pelo correio. Assim, coisa inimaginável para a gente há muitos anos já. E não foi diferente no controle de acesso. E eu acho que muito a ver com essa questão da cultura, porque o produto de fora, inclusive foi o que fez nascer o Invenze W Access lá atrás, o produto de fora, especialmente a parte do software, que é onde tem ali a parte que o usuário interage mais, boa qualidade, produto lá americano, com aquela robustez, segurança e tal, já lá atrás, mas feito por americanos para americanos, então não encaixava muito bem aqui no Brasil. E aí, alguém aqui no Brasil, os pioneiros lá, viram essa oportunidade e começaram a criar soluções. Só que tinha um gap muito grande de qualidade entre o que era feito fora e o que era feito aqui, então o cliente tinha que escolher. Eu quero um negócio bom, mas que não faz bem o que eu quero, ou eu quero um negócio que faz o que eu quero, mas eu aturo sofrer um pouco aqui. Que foi inclusive foi onde eu comecei a minha trajetória, foi num caso desse. O cliente aturava lidar com aquilo ali porque era um sistema que fazia o que ele precisava. Mas o momento da indústria nacional também é diferente desse momento que você comenta. Porque a indústria nacional lá atrás surgiu com uma mentalidade de soluções fechadas, né? Eram fabricantes de hardware e software também, né? Que se comunicavam entre eles e estavam fechados dentro daquele ecossistema. Mas os de fora também eram assim nessa época. Não, é verdade. O mercado, na verdade, surgiu assim, de certa forma. A HID é um pouco diferente. A HID sempre foi aberta porque a HID nunca desenvolveu software, né? A HID nunca teve software de controle de acesso, por entender que, na verdade, nós somos provedores de tecnologia da parte no que está relacionado a hardware. Então, tudo que é tecnologia de identidade segura de hardware é o nosso negócio, é o nosso business, e a gente sempre se manteve fiel a isso. E criamos um ecossistema aberto o suficiente que pudesse integrar com as distintas plataformas. A indústria nacional, nós ainda vemos empresas no mercado brasileiro que seguem ainda essa tendência de soluções fechadas. Não só brasileiro, como lá fora. Também, né? Existem várias empresas que mantêm isso, mas o mercado, de forma geral, já não aceita isso com tanta facilidade como aceitava no passado. Porque existe a necessidade da preservação do investimento feito, né? Quando você fala do custo total de uma multinacional
conhecida recente que tinha tem, né, essa solução fechada, e eles, por uma decisão estratégica, resolveram deixar esse mercado. Quem optou por aquela solução... Exatamente. Agora está, de certa forma, órfão. O que é uma boa oportunidade para a gente que trabalha com plataformas abertas e arquiteturas que permitem as integrações, preservando o investimento do usuário final. Então, eu acho que a indústria nacional também está amadurecendo, isso é bom. Eu sempre digo que o concorrente não é inimigo, e se tudo é feito da forma correta, se todo mundo entende o mercado, tem uma leitura mais progressista do mercado, isso faz com que o mercado amadureça e melhore para todo mundo. Sim, tem espaço para todo mundo. E aí, voltando numa coisa que você comentou, que a gente é mais avançado do que o pessoal de fora, e tem a ver até com a minha pergunta inicial lá, por exemplo, e tem a ver com a urna, porque aqui no Brasil, eu brinco, né? Aqui a gente é culpado até que prove-se o contrário, enquanto que lá fora você é inocente até que prove-se o contrário. E a cultura de catraca aqui é muito antiga. A gente deve ter, sei lá, 20 fabricantes, 30 fabricantes de catraca diferentes aqui no Brasil, enquanto que lá fora, hoje em dia a gente vê mais, mas não é ainda aquela coisa massificada. Aqui, qualquer lugar que você for, numa academiazinha, num restaurante, numa padaria, você vai ver uma catraca. A gente tem essa cultura ali do controle físico muito forte. E a gente sempre se preocupou muito com gestão de visitantes. E mais recentemente, em cima dessa questão da operação do cliente, controle de acesso também é bem falado, assim, é aquela coisa que quando dá problema, todo mundo vê rapidinho, né? Deu problema no ar-condicionado, o cara vai lá, aperta o botãozinho, dá um jeito, abre a válvula na mão, um incêndio, sei lá, você vê um detetor de fumaça aqui, você não faz ideia se aquilo ali está funcionando. Agora, se a catraca ali na frente der pau, na mesma hora você já vai ver ali que está com algum problema. E circulação de pessoas e veículos, que é o foco ali de um controle de acesso, está muito ligado à operação de um cliente. Então, você pode ter o simples acesso ali de um funcionário todo dia ali para a operação do cliente, mas você também tem os prestadores de serviço, você tem os visitantes, você tem veículos, logística e tal. E até pouco tempo atrás, o controle de acesso ainda era visto só como aquela coisa de segurança, de quem pode e quem não pode. E o pessoal foi vendo que, peraí, cara, isso faz parte do meu dia a dia aqui, as pessoas circularem, ele pode estar aqui nessa área, não é só por conta de segurança. Ele tem a liberação de segurança do trabalho, por exemplo, para estar aqui nessa área. Esse cara poderia estar dirigindo esse carro, ele tem habilitação com nível para dirigir esse veículo aqui, ele tem autorização, está agendado, o cara chegou antes, vai tumultuar a operação, não espera lá fora. Então tem um monte de situações, leito de hospital, esse cara pode... Quantos visitantes já chegaram lá? Até hoje ainda tem, esse cara liga lá no andar, tem quantas pessoas aí no quarto tal? Aí o enfermeiro vai lá, não pode subir, não pode subir. Eu acho que o controle de acesso, como eu mencionei no início, está passando por um processo de transformação muito guiado ou capitaneado pela inovação tecnológica. A gente tem novas tecnologias, novas plataformas já implementadas e em desenvolvimento, mas ele está passando por essa transformação no sentido de deixar de ser um apêndice dentro do sistema de segurança para passar a ter um papel mais ativo, de protagonista, porque o que você falou é verdade. Outros sistemas de segurança, às vezes, ficam semanas, dias, sem funcionar, sem que ninguém perceba. Um sistema de vídeo... sistema de vídeo... às vezes se nota que uma câmera deixou de funcionar, na hora que você precisa da imagem, mas a câmera não está funcionando naquele momento. O controle de acesso é imediato. Você falou na primeira hora? Não, é no primeiro minuto. Sim. Porque uma pessoa ficar presa numa sala sem conseguir entrar ou sair, ou uma catraca que não é liberada, uma cancela que não abre para um carro, no mesmo momento você atua. Diferente de outros sistemas, o sistema de controle de acesso ele funciona em tempo real, online, e tem que ser 24/7. Se não for assim, a operação, obviamente, não estou dizendo de controle de acesso mais simples, em soluções com requisitos funcionais mais
mais básicos, mas operações críticas, clientes finais que têm operações mais complexas, que normalmente é o tipo de projeto que a gente atua. Uma virada de turno de uma fábrica, por exemplo. 24/7, é 24/7. Não tem, e o que a gente percebe já há algum tempo é que os clientes buscam soluções que possam oferecer mais utilizando a infraestrutura necessária. E eu cito, quer dizer, a HID veio para o mercado além com as identidades móveis, isso não é uma solução nova, são 10 anos, um pouco mais de 10 anos que a gente veio para o mercado com isso, e a gente tem a questão do Identity Positioning, que é poder localizar as pessoas dentro dos ambientes, utilizando a infraestrutura do controle de acesso, sendo complementada por outros equipamentos. Porque não basta só saber quem entrou e quem saiu. Hoje é necessário, para algumas operações, saber quem está naquele momento e onde está. De forma nessa sala que a gente está ocupando, precisa, quantas pessoas estão dentro dessa sala em tempo real? E muitas vezes o controle de acesso ele tem uma brecha porque a porta permite carona. Eu posso abrir a porta e você pode entrar comigo. E aí eu não sei se tem 1, 2, 3 pessoas dentro da sala. Já essas outras soluções complementam essa informação e trabalham de forma conjunta com o sistema de controle de acesso, traz um dado qualitativo com uma qualidade muito melhor do que o dado cru e frio do controle de acesso. Então, o desafio da indústria é realmente, utilizando as tecnologias hoje disponíveis e as que estão por vir, oferecer uma solução que entregue mais e faça parte de fato, como você mencionou, da operação do cliente no dia a dia. Então eu acho que isso é uma oportunidade e a gente tem que aproveitar. A velocidade com que as coisas se movimentam hoje é muito diferente há 25 anos atrás. O conhecimento se renova numa velocidade muito maior e a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Então, essa parte da operação, né, do controle de acesso ali, ele está muito enfronhado na operação. Hoje eu vejo que tem dois tipos de clientes, assim. Você tem o cliente ali que já tem um problema, ele sabe que ele tem um problema, porque já tem alguém buzinando na cabeça dele lá, o gerente de segurança já está sendo acionado porque está tendo alguma questão, uma gestão de refeitório, uma gestão de estacionamento, uma gestão de pátio logístico, visitante no hospital, alguma coisa assim. Mas eu vejo que muitos deles não sabem que esses problemas podem ser resolvidos por meio do investimento no controle de acesso, que além do basicão de abrir e fechar a porta, tirar o relatório, como você comentou, de quem passou, ele consegue, de fato, aproveitar muito mais aquele investimento. Então, a catraca e a cancela não vai ser só a catraca e a cancela, vai ser um ponto do fluxo da operação do cliente. E, tendo isso em mente, ele não pode mais ficar olhando o controle de acesso só com aquele, vou gastar o mínimo possível aqui, só para colocar uma catraquinha ali para não deixar quem não deve entrar. Porque na hora que der o problema, vai atrapalhar a operação dele. O motorista que estava agendado para entregar o negócio lá não vai entrar. O turno o funcionário vai chegar atrasado para marcar o ponto. Então, assim, o Brasil, ele infelizmente tem uma mentalidade muito ligada a preço ainda, né? A gente tem uma economia mais fraca, aqui é um ambiente de negócios desafiador. Então, ok, tem as multinacionais que têm um orçamento infinito lá, é mais tranquilo, mas não é o grosso do mercado. Mas o que você diria para o gerente de segurança, para o gerente de TI, quando ele está na frente de, preciso renovar aqui o meu controle de acesso? O que hoje muda nessa visão de, quando eu for fazer esse investimento, o que eu tenho que olhar? Não é só se eu vou colocar uma catraca de inox ou uma catraca pintada, né? Eu acho assim, André, antes de direcionar o que eu vou dizer agora para o gestor de segurança ou para as pessoas ou para o comitê que cuida disso, eu diria o seguinte, eu acho que uma coisa fundamental para a indústria é saber bem o seu posicionamento. Eu já disse isso várias vezes e não me canso de repetir. A melhor coisa em vendas é ganhar rápido. A segunda melhor coisa em venda é perder rápido. É muito importante que você saiba qual é o teu posicionamento. Para qual público o teu produto faz sentido ou não faz sentido.
Eu tenho plena consciência que o produto HID não é um produto que pode ser utilizado por todas as empresas. Tem empresas que sim necessitam e eu gero valor e eu sou importante, eu sou relevante dentro daquela operação, e existem outras que não. Eu, como indústria, tenho que saber aonde eu sou relevante e eu tenho que me focar. A partir do momento que eu tenho isso bem claro, e isso vale não só para a indústria, vale para toda a cadeia, vale para o distribuidor, vale para o integrador tem que saber aonde ele gera valor. Que tipo de projeto, que tipo de vertical ele pode atender ou não. Não dá para atender tudo. Quem fala que minha solução é universal e ela atende tudo, ou não fez o trabalho de casa, ou está sendo omisso, ou talvez até, enfim, levando uma informação que não é 100% verdadeira. Para o gestor de segurança, eu acho que o primeiro ponto, dentro de uma análise um pouco mais profunda, é o que ele está protegendo? Qual é o desafio dele? O que ele protege? O final é a abertura da porta, a abertura da cancela, a liberação da catraca. Mas o que de fato ele está protegendo? Qual é o valor daquilo que ele protege? A partir do momento que ele tem muito claro o que ele está protegendo e qual é o risco envolvido caso algo aconteça com isso que está sendo protegido, essa tem que ser a premissa básica para definir o quanto ele está disposto a investir num sistema de segurança. Não só controle de acesso, segurança de forma geral. A gente vê muitas vezes projetos que são investidos milhões numa plataforma de controle de acesso e segurança, mas ela fecha brechas que com soluções muito baratas, muito simples, você quebra e você conseguiria invadir ou quebrar toda essa arquitetura. Então, o sistema de controle de acesso ele tem que ser pensado de ponta a ponta, onde todos os elos dessa cadeia sejam protegidos e impeçam que você tenha uma brecha de segurança ou uma impossível invasão, seja ela física, seja virtual. A gente vê, e volta e meia a gente escuta notícias no noticiários por aí, de empresas que foram invadidas de forma remota, onde dados são sequestrados, onde resgates são solicitados para devolução das informações, e isso às vezes pode acontecer através do controle de acesso. Hoje a gente falou anteriormente sobre o protocolo SDP, sei lá, eu me arriscaria a dizer que ainda 90% ou mais de 90% dos sistemas de controle de acesso usam o protocolo WIGAN. 99, então, coisa aí. Hoje você compra no eBay, na Amazon, no Mercado Livre, um dispositivozinho que você vai pagar 50, 60, 70 dólares, que você conecta no cabeamento de um leitor e você escuta toda a informação que está passando por ali. E você emula o acesso de uma pessoa, independente da metodologia de identificação que está sendo utilizada. Não importa se é um cartão físico, se é um cartão virtual, se é biometria, não importa o que seja. E imagina só, você tem uma porta com um sistema biométrico e de repente você vê um acesso do André naquela porta e alguma ocorrência se passou dentro daquele ambiente. Você vai falar, não, o André de fato estava lá dentro. Mas pode ser que não. Porque esse dispositivo, baseado num protocolo, que é um protocolo de 30, 40 anos atrás, né, frágil, permitiu uma brecha. Então, o gestor de segurança tem que olhar o processo como um todo. E eu sempre falo, você falou, né, o Brasil olha muito preço. Isso está mudando. Já existem empresas, já existem algumas verticais que não olham só o preço. Ela olha o custo total de propriedade. A ideia é que, quando ele estiver pensando em preço, ele... qual é o preço de eu ter um acidente de trabalho aqui, de eu ter uma pessoa que não deveria estar aqui com roubo de dado. Hoje em dia a gente tem... Deixa eu pegar até um gancho no que você falou da questão do risco, de medir o que ele quer proteger. E a gente... Normalmente, no geral, pode tender a falar assim, não, é alguma coisa de propriedade, eu quero impedir que alguém entre porque vai roubar alguma coisa, vai sair sem autorização e tal. E a gente vê que hoje em dia o pessoal tem projetos que a gente já fez que a gente nem falou de segurança. Porque os riscos que ele quer mitigar são de segurança do trabalho, são de operação mesmo, de prejuízo. A gente tem um cliente lá num porto, que ele falou, cara,
do jeito que é o meu pátio aqui, se eu tenho um problema do controle de acesso, ele recebe 600 caminhões por dia. Teve um dia que teve um problema que nem foi de vocês, ainda bem, mas teve um problema lá no acesso, formou uma fila, eles tomaram uma autuação da autoridade portuária. Isso não é segurança, é a operação, dele ali. Então o cara, quando ele vai fazer o investimento, pensando, complementando isso que você comentou de, putz, o que eu quero proteger? Eu tenho que proteger a reputação, eu tenho que proteger a segurança, a vida aqui, a segurança física dos meus colaboradores, eu tenho que proteger a minha operação, né? Muitas vezes o cliente pode começar o projeto muito focado ali só na segurança patrimonial, que é o que a gente... É a origem da coisa, né? E tem uma outra variável nessa equação, que é a experiência de uso, a experiência do usuário. Quer dizer, o gestor de segurança ele tem que tentar, além de avaliar o que ele quer proteger e qual é o risco envolvido caso uma brecha de segurança coloque em risco esse bem a ser protegido, seja ele conhecimento físico, pessoal, enfim. É a questão da experiência do usuário. Quanto mais amigável for a solução, quanto mais aderente ao público ao qual essa solução vai ser oferecida, melhor. Então, hoje... mais fácil do pessoal usar, né? Deles aderirem àquilo ali, né? No friction. No friction, exatamente. Então, se fala muito no conceito de Seamless Access Control, né? Quer dizer, eu tenho absoluta certeza de que em algum momento, com inteligência artificial, análise comportamental, combinando controle de acesso, vídeo, nós vamos chegar ao ponto de que o sistema vai conseguir se antecipar e, através de uma análise comportamental, ele vai entender a tua intenção de abrir uma determinada porta. Quando você chegar nessa porta, essa porta vai estar aberta. Isso não está longe de acontecer, né? Isso é oferecer uma experiência melhor ao usuário. Ninguém no dia a dia tem que se preocupar com o controle de acesso. Nós temos que nos preocupar. Sim. Nós somos protagonistas dentro desse mercado por sermos referência dentro das áreas onde a gente atua. Mas o usuário final não tem que se preocupar com isso. Um aeroporto não tem que se preocupar se a porta abriu ou não abriu. Porque a operação dela é outra. O negócio fim dele é outro. O controle de acesso é um negócio meio. É uma atividade meio, não é uma atividade fim. Então, nós temos o desafio de oferecer uma plataforma, um ecossistema que permita que os gestores não se preocupem com isso, que eles possam agregar valor à operação e à atividade fim daquela empresa, daquela corporação, agregando valor. Aí a gente tira completamente a discussão de preço. O preço deixa de ser importante. Nós participamos de uma parte do mercado onde muitas vezes o preço é um detalhe. Então, quando a gente chega nesse estágio, André, eu acho que a gente cumpriu bem a nossa função. Quando a discussão é preço, simplesmente preço, algo falhou. Falou do perder rápido, a gente está no lugar errado. Ou não, ou a gente falhou no processo. Eu estou dizendo a cadeia como um todo, o fabricante, o distribuidor, o integrador, talvez algo faltou durante esse processo. E aí nós temos que fazer uma análise e saber como que a gente melhora isso. Parte da nossa responsabilidade, eu entendo que parte da nossa responsabilidade é, de fato, educar o mercado com aquilo que a gente acredita, como especialistas que somos, com aquilo que a gente acredita que é o melhor para uma ou outra operação. Eu acho que assim, nós temos que atuar como consultores verdadeiros. Mas consultores no sentido amplo do conceito de consultoria. Não tentando empurrar ou vender uma solução pronta. Né? Eu sempre falo para a minha turma e falo para os nossos parceiros de negócio, dedique mais tempo tentando entender e escutando o teu cliente, para que a gente vá de fato na raiz do problema. Muitas vezes nem o cliente sabe. E aí é importante que a gente crie uma conexão no sentido de buscar qual é a raiz do problema, para chegar na resposta daquilo que eu comentei, que é o que você está querendo proteger de fato. Então, o que você está querendo proteger de fato? Quais são os riscos envolvidos caso essa proteção falhe? Como que eu ofereço uma solução
que agregue valor à operação e à atividade fim do negócio e como eu ofereço uma experiência melhor para o meu usuário. Eu acho que essas 4 caixas, essas 4 matérias fazem com que a gente consiga ter uma análise um pouco mais ampla e mais eficiente de um projeto de controle de acesso. E dá para se aprofundar muito em cada uma delas. Eu vou pegar Poderíamos ter um episódio específico para esse podcast de cada uma delas, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, essa questão uma outra coisa, lembrando aqui que mudou também com tecnologia celular e tal, e mudou para nós dois, mudou tanto para a Invenze quanto para a HID. A questão de conveniência e segurança sempre foi um negócio que, se você leva para o lado da conveniência, automaticamente você se distanciava da segurança. Quando você aumentava a segurança, automaticamente você se distanciava da conveniência. Ficava chato do cara usar e aí ficava difícil. E hoje a gente já vê soluções, tanto do lado de experiência de software e tal, quanto de dispositivos, como a credencial mobile, por exemplo, ou um reconhecimento facial com um bom algoritmo lá, em que você consegue aumentar a conveniência. Isso aqui já não é mais verdadeiro, essa queda esse cabo de guerra aqui. Você consegue aumentar a conveniência, mantendo e às vezes até aumentando o nível de segurança que a gente tinha antes. Sem dúvida. A tecnologia hoje permite, eu te digo com bastante tranquilidade, hoje já é possível você ter um sistema de controle de acesso sem barreira física. Isso já é possível. Sim. Obviamente não para todas as operações, né? De novo, o que eu estou protegendo, o que eu estou protegendo e qual é o risco envolvido nessa proteção caso isso falhe. Mas hoje já existem tecnologias, nós temos as credenciais móveis, a Identity Positioning já permite que em determinadas áreas eu possa ter um controle de acesso sem barreira física. Onde o sistema, ao identificar uma pessoa que esteja em um determinado ambiente que não deveria estar, dispare um alarme e que possa atuar uma equipe física para ir verificar o que está acontecendo. Isso já é possível, coisa que não era possível há alguns anos atrás. E realmente essa análise de conveniência versus segurança era uma equação, era uma situação binária, 0 ou 1. Hoje já não. Hoje a gente já tem tecnologias que permitem que a gente consiga dosar isso de tal forma para que a gente tenha segurança, com conveniência e com valor bastante acessível para o mercado. Um exemplo grande que tem a ver com o nosso mundo aqui dos visitantes e que a gente tem tido, que exige bastante sucesso nessa parceria com a linha do Amico, exatamente a experiência do visitante. Antes, o controle de acesso típico era você chegar no balcão da recepção do prédio que você vai visitar, da indústria que você vai visitar, e aí aquele processo, entra na fila, mostra o documento, tira foto do documento e tal. Depois, no segundo momento, já até tinha o reconhecimento facial, mas você vai lá, tira a sua foto, mas tem que entrar na fila. Tarará. Hoje em dia já tem soluções no mercado, não é só em Invenze, isso já é uma coisa que já quase que virou padrão em projetos ali mais corporativos, que você tem toda essa experiência na palma da mão. Inclusive, a gente já tem integração, fazendo um peixinho com as wallets, né, das carteiras digitais aqui com a solução da HID, mas você consegue fazer isso na palma da mão sem perder segurança, aumentando absurdamente ali a conveniência para o usuário, agilizando a operação. Isso diminui custos de operação, você vai ter um custo de recepção menor, você vai ter uma experiência para o usuário melhor. Então, hoje, o gestor de segurança, eu vejo que ele tem que abrir bastante a visão dele, se informar bastante, porque o mercado mudou muito, a gente tem muita tecnologia à disposição, e pensando que o controle de acesso causa todos esses inconvenientes aí que a gente falou, né, quando ele dá problema, ele tem que pensar nisso. Então, isso tem que entrar na conta também. Então, tudo bem, se a operação dele ali se parar, ele abre a porta lá, deixa aberto, sobe a cancela lá e não dá problema nenhum, ok, beleza. Agora, ele tem que medir não só o risco, mas os impactos. Às vezes pode ter aliás, muitas vezes tem um impacto financeiro na coisa ali. Vai ter um visitante que chegou atrasado por uma reunião lá porque empacou lá na recepção, por exemplo. Então, essa questão de ver o risco, como eu gostei bastante do que você falou, você tem que olhar o que você quer proteger. E
complementando, nem sempre é só uma coisa de proteção. E na verdade essa análise, a parte financeira, eu te diria que é a análise mais fácil de ser feita. Mas e a reputação? Sim. Um hospital, se acontecer um incidente onde um bebê é retirado de um local e é retirado de dentro do hospital, você tem uma questão financeira, mas você tem um impacto em famílias, em pessoas e na reputação daquela organização enorme. E aí, como é que você mede isso? Você não tem como medir, é muito difícil você medir. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma análise importante. Agora, as tecnologias que estão disponíveis hoje realmente permitem uma brincadeira com esses componentes bastante interessante e quase que 100% personalizável. Lembrando que HID, o nosso negócio é identidade segura. Controle de acesso, obviamente, faz parte desse ecossistema, mas o nosso negócio é identidade segura. E quando a gente fala em identidade segura, a gente está falando numa identidade universal, que ela pode servir e serve para o sistema de controle de acesso físico, mas ela também pode servir para um controle de acesso lógico. E ela complementa, dentro daquilo que a gente falou, numa aplicação ou numa utilização mais ampla do sistema de controle de acesso, fazer mais com menos. Ou fazer mais com o que você tem. Você já vai investir no sistema de controle de acesso. Sim. Hoje, de novo, tudo que eu digo aqui é dentro do mercado onde a gente atua. Dentro do nosso mundo aqui. Nenhuma empresa dentro do mercado onde a gente atua opera sem controle de acesso. Todas elas utilizam controle de acesso. Então você vai investir numa plataforma ou você já investiu, ou você está investindo, ou você vai renovar em algum momento. Isso é fato. Então, por que não utilizar isso da melhor forma ou de uma forma mais ampla? Agregando valor à sua operação, ajudando a você a ter uma atividade fim mais eficiente e ampliando o tipo de atuação ou o alcance, na verdade, que ela tem. Então, através de uma identidade segura, firme, sólida, que permita a confiabilidade de que aquela pessoa de fato é ela mesma, eu posso extrapolar o controle de acesso físico e ir além disso, como um exemplo, a questão do controle de acesso lógico. Hoje isso, pegando até para o mundo da Invenze, se você vê o time de implantação funcionando lá dentro, a gente fala muito pouco de nível de acesso, horário de acesso, que é a origem da coisa do controle de acesso. Uhum. Né? Se você pega um sistema de controle de acesso mais simples, mais SMB ali, é isso que ele vai ter. É o cadastro da pessoa, onde que ela pode passar, que horas que ela pode passar. E é uma coisa que hoje, raramente, a gente... É uma coisa assim que já passa reto no automático. Porque a partir de um determinado nível já se assume que isso é básico, você nem se discute isso. Exatamente. Né? Quando você chega num certo nível de qualidade ou de funcionalidade, não é mais um diferencial seu oferecer uma solução com qualidade ou que tenha essa determinado recurso. Isso já é esperado, isso já parte... Nem pergunta-se. Sim, porque o seu sistema faz isso? Isso é óbvio. Sim. O mercado já espera isso de você e você... se você não tiver, você tem um problema enorme. Né? Então, isso já é de fato premissa básica. Então, hoje a discussão lá é a operação do cliente. Quando a gente vai fazer um kickoff, fala-se pouco de rede, de qual é a catraca. Isso, a gente aqui, nós como somos fabricantes, né, a gente não entra nesse nível de detalhe da instalação, mas um kickoff vai falar desse monte de coisa que a gente falou aqui. Putz, qual o impacto, como que funciona a sua operação, esse tipo de coisa que realmente tem que estar na mesa quando o cliente estiver buscando uma solução de controle de acesso. E agregando um pouco, André, essa questão que eu falei de fazer mais com a plataforma de controle de acesso, a HID lançou no ano passado uma nova geração de controladoras, né? A nova geração das controladoras Mercury. E essa nova geração de controladoras, ela traz a possibilidade de algo que até então não era visto dentro do mercado de controle de acesso, que é a possibilidade de você desenvolver aplicativos e ter aplicativos complementares ao sistema de controle de acesso embarcados dentro de uma controladora, independente da HID ou independente da plataforma de controle de acesso, né? Então, a Invenze pode desenvolver uma aplicação
complementar ao sistema de controle de acesso, disponibilizar isso numa App Store da Mercury, e outros clientes em outros lugares do Brasil, da América Latina, do mundo, podem consumir esse aplicativo sem necessidade de desenvolvimento, porque isso já foi desenvolvido e está disponível, integrado, testado. Isso, de fato, é fazer mais com a plataforma de controle de acesso. Uma controladora de acesso é muito mais do que... É um só uma fechadura chique, né? Não é, exatamente, é mais do que uma fechadura chique. Né? Ela faz muito mais, pode fazer muito mais do que isso. E realmente a gente atingiu níveis de capacidade de processamento nessas controladoras que é um desperdício não utilizar isso de uma forma mais ampla. Então, para você que está assistindo a gente, a HID, junto com a Invenze, a gente está trazendo também para o mercado brasileiro essa novidade, aproveitando a capacidade dessa nova geração de controladores inteligentes Mercury desde o ano passado. Então, tem coisa boa vindo, tem coisa boa chegando. Rogério, cara, esse papo aqui, ele tem como ir longe, né? Só no nosso papo aqui já surgiu um monte de pauta para outros papos aqui, porque é um assunto que ficou mais complexo. Antigamente era a discussão de controle de acesso ali, não rendia mais do que meia hora ali, estava resolvido. Hoje em dia a coisa está muito mais complexa e a ideia aqui do No Friction é a gente trazer informações que deixem a vida de vocês mais fácil. Contem com o nosso conhecimento, a gente vai trazer mais vezes aqui o time da HID, que é o nosso principal parceiro hoje nessa parte de solução de hardware. A gente tem uma solução muito casada. São duas plataformas abertas, né? Então a gente falou um pouco que o mercado nasceu fechado, mas tanto a HID tem os outros parceiros dela, a Invenze tem os outros parceiros, mas a gente tem uma parceria muito boa que encaixou muito bem aqui no mercado brasileiro. Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui. Conto com você em outras oportunidades, com o seu time, e até a próxima, pessoal. Bom, maravilha, André. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Como eu disse no início, eu acho que é uma iniciativa bastante interessante. Não poderia deixar de apoiar uma iniciativa como essa. Nós precisamos criar canais e mecanismos de divulgação de boas práticas, do que tem de novidade dentro do mercado de controle de acesso, no intuito da melhoria do nosso mercado e do incremento funcional e de qualidade do nosso mercado. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite e conte com a gente sempre. Muito obrigado.